Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite para você que acompanha sempre a live do Futebol do Norte. Eu me chamo Marildo Silva, está começando um pouquinho atrasado, peço desculpas para vocês, mas nós estamos começando a live do Futebol do Norte. E claro, a gente espera poder falar de futebol. A gente vai, é claro, ter o Alexandre Almeida, o Olavo Dantas e dois convidados no programa de hoje. Tá legal? Então já sabe, você faz o programa junto comigo, faz o programa junto com essa turma que vai participar agora da live do Futebol do Norte. O Fernando Assis já está chegando aqui comigo. Tudo bem, Fernando? Valeu. Parece que a gente já está com 8 minutos de programa, é isso mesmo? 8 minutos de programa? Então vamos lá. A gente já vai, claro, destacar o que tem de melhor no futebol aqui da nossa região. Desde já, muito obrigado pela tua participação. Já vou convidar o Olavo Dantas, ele já vai pintar aqui comigo e, claro, a gente já começa a falar a respeito de futebol. Olavo Dantas, muito boa noite, tudo bem, Olavo? Seja bem-vindo para que a gente possa ter mais um Tamo em Casa. Boa noite, Olavo. Boa noite, Amarildo, boa noite, amigos do Futebol do Norte. Mais uma vez eu agradeço o convite para estar participando. Hoje nós temos com o Alexandre Almeida, né? E hoje a gente vai ter 20 convidados bastante especiais aí, dos grandes amigos, dos profissionais. E eu tenho certeza que vão colaborar muito aí com o assunto, né? Que é a preparação física, agora durante o campeonato estadual, a questão da pandemia. Então, dois entrando aí, eu até gostaria de falar também mais um pouquinho dos dois aí. Tenho certeza aí que vai ser uma live bastante bacana. Isso. Mas você vai já apresentar os convidados, porque eu também já vou inserir aqui na conversa o Alexandre Almeida. Né? Fala, meu amigo Alexandre, tudo bem, meu parceiro? Muito boa noite, Amarildo. Boa noite, Olavo. Prazer estar aqui novamente participando. Da última vez eu tive uma falha, mas com uma boa causa, né? Que foi meu aniversário da última sexta, por isso que não pude participar. Mas hoje estou aqui para participar junto com vocês, com nossos dois convidados hoje que vão trazer muitas novidades para a gente. Almir Aristides, muito boa noite, Amarildo, aqui de Ji-Paraná. Obrigado, Ario. E seu Bandeira, ele está em Ji-Paraná, Rondônia, também, audiência total em Ji-Paraná, acompanhando a gente. Olavo, faça a apresentação, já vou inserir aqui os convidados, e aí você já vai apresentando ou dando as honras da casa para essa turma que vai participar do programa conosco hoje, tá bom, Olavo? Tá perfeito. Então, eu sou suspeito para falar de ambos, né? Do professor Igor Oliveira, do professor Márcio Lopes, né? A gente já esteve envolvido em várias atividades aqui no estado do Amazonas, como o CDF Social, como o evento da Libertadores da América, nós trabalhamos juntos, depois posteriormente no Amazon Cine 3D. Então, ele vem acompanhando o Márcio, que vem estudando aí a parte da dermatografia, depois ele pode até falar um pouquinho para a gente. É um discípulo do professor José Fernandes Filho, né, que trouxe esse conhecimento da Rússia, né, da antiga União Soviética. E o Igor também, que vem acompanhando aí, o Igor que vem do Pará, já com belos trabalhos realizados lá, e a gente teve a oportunidade de se conhecer aqui. O Igor, se não for o primeiro, com certeza aí, um dos primeiros, né, aqui dentro do nosso estado, se capacitar na questão da análise de desempenho, fazer os cursos da CBF, né, tanto da base como do profissional. Então, eu tenho certeza que tanto o Igor como o Márcio tem muito conhecimento para estar passando aqui para a gente, e a gente aí, com certeza, vai ter uma bela live. Vamos contigo então, Igor. Tudo bem, Igor? Seja bem-vindo à live do Futebol do Norte. Peço desculpas aí pelo atraso, nós tivemos um pequeno problema aqui de mudar o equipamento. Seja bem-vindo, obrigado por participar do programa do Futebol do Norte. Tudo bem, Igor? Tudo bom? Boa noite, Amarildo. Boa noite a todos os amigos do Futebol do Norte aí nas redes sociais. Olavo, Alexandre, o Márcio, muito obrigado aí pelo convite, pela receptividade, né, pelas palavras aí do professor Olavo. Então, deseja muito que seja, e tem certeza que vai ser uma noite legal, um bate-papo bem gostoso. A gente pede que os telespectadores, os amigos aí interajam com a gente, né, mandem sua pergunta, o que a gente puder contribuir aí para a discussão, né, compartilhar um pouco de experiência e conhecimento, a gente está aí para
para fazer aí do programa Tamo em Casa, que cada dia ele seja melhor ainda, né? Legal, deixa eu cumprimentar o Silas, que é o treinador capitão, boa noite, Amarildo, e aos entrevistados, ao colega Olavo Ferreira Dantas, Igor Oliveira e Márcio Lopes. Saudações, guerreiros. Valeu, capitão. Danilo Aguiar também está deixando sua mensagem aqui conosco. O Fernando Assis disponibilizou aqui um chat, é o chat, acho que, do Futebol Amazonense 2. Valeu, Fernando. Não sei se tem uma turma entrar pelo chat por aí. Tudo sobre o futebol do Amazonas, futebol amazonense, é isso mesmo. José de Souza Lopes, muito boa noite, obrigado, José de Souza Lopes, pela participação. O Ranielson, Kelly, Wallace, Dantas, Max, acho que é a turma que o Fernando está convidando. E aí eu já chamo o professor Márcio Lopes. Tudo bem, Márcio? Obrigado aí. Primeiro, pela paciência, peço desculpas pelo contratempo que nós tivemos no horário do início do programa. Assim, o Igor está como auxiliar técnico do Amazonas Futebol Clube, atuou no Fart Clube, esteve na campanha até as quartas de final da Série D 2020, que se estendeu até 2021 por conta da pandemia, e o professor Márcio Lopes, eu lembro muito bem dele com a esposa dele, ali na escolinha do São Raimundo, nos jogos que aconteceram em campos divididos do Carlos Zanetti, e agora estando como preparador físico no Atlético Clipper Clube, no Águia do Parque 10, no Campeonato Amazonense, que começa no dia 6. Boa noite, professor. Obrigado por atender e participar conosco do Futebol do Norte. Bom, Maria, primeiramente, boa noite. Agradecer a você pelo convite, ao mestre Olavo, né, que já é um amigo de longas datas também, e agradecer pelas palavras que o Olavo mencionou no início, né, tanto a mim quanto ao professor Igor, e só tenho a agradecer pela oportunidade e vamos debater, vamos falar aqui sobre futebol, sobre preparação física. Ali, como você falou, no São Raimundo era o início da minha caminhada dentro da preparação física, dentro do futebol amazonense, né? Nós conseguimos também desenvolver um pouquinho lá do projeto sobre a fotografia, preparação física. Depois nós participamos do Campeonato Amazonense Sub-11 e depois iniciei aí a minha caminhada dentro do futebol e dentro do futsal também amazonense. Eu já vou começar com o Márcio. Márcio, eu gostaria que tu falasse dessa tua experiência agora na preparação física do Atlético Clipper Clube, porque é uma trajetória, né? Eu tomei até conhecimento que você foi colega no colégio estadual, um vizinho meu, que é o teu xará, o Márcio Brito, mora bem ao lado aqui da minha casa. Foi essa pessoa aqui, Marinho, o Márcio, conheço, sim. Ele falou que vai ser entrevistado por ti. Conta um pouquinho dessa trajetória até chegar ao profissional. O que você tinha, qual a importância de poder passar pelos degraus, ali, escolinha, as categorias, até chegar ao profissional, porque tu estás iniciando a construção da tua carreira no futebol profissional. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa transição, ou desses degraus até chegar à equipe do Atlético Clipper Clube. Certo, primeiramente, vou mandar um abraço aqui para o Márcio, né? Chamava eles de Marcinho lá na escola. Nós estamos no ensino médio e jogávamos muito futsal ali na escola, na quadra, e numa dessas postagens que eu fiz, ele também disse que você era seu vizinho, né? E queríamos fazer a entrevista hoje. Aí eu falei, acompanha lá, né? Prestigia e tudo mais, e ele mandou um abraço. E em relação à minha trajetória, como todo brasileiro, sempre fui apaixonado por futebol, né? Meu sonho era ser jogador de futebol. Não fiz também por onde ser um jogador de futebol, né? Não me abdiquei de algumas coisas que o profissional, o jogador precisa. E quando eu me formei no ensino médio, eu sempre quis estar dentro do futebol. Foi quando eu decidi fazer minha faculdade de Educação Física, né? Fui estudar para estar onde eu estou, né? Só que para chegar no profissional, eu tinha muito comigo de que eu precisaria sempre me qualificar, me especializar o máximo possível para chegar preparado. Então, eu fiz todo esse processo, me formei em 2013, não quis entrar assim de qualquer maneira dentro do futebol. Fui estudar, fui me especializei em futebol, me especializei em futsal, fiz trabalhos científicos de preparação física, fui atrás de professores, né, que
que teria a mesma linha de pensamento, né, de pesquisas minhas dentro do futebol, na preparação física. E foi quando eu conheci o professor José Fernandes Filho, através da minha esposa, da Juliane, né, inclusive mandar um abraço. E nós começamos a trabalhar em cima disso, a trabalhar a preparação física através da dermatografia, né? A dermatografia nada mais é que uma ferramenta, né, para nós, preparadores físicos, profissionais de educação física, ter um direcionamento mais específico para aplicar o treinamento. E fui iniciando da escolinha, né, pelo São Raimundo, agradecer até em nome do professor Cícero, que deu essa oportunidade para a gente trabalharmos lá no São Raimundo. E saindo do São Raimundo também, eu sou bastante grato às pessoas que me ajudaram nesse processo, né? Que foi o professor Davi Filho, junto com a dona Joelma Silva, que são os proprietários, né, os coordenadores da Escolinha de Futebol do Santos, onde eu trabalhei durante 2 anos, e até chegar no profissional esse ano com a oportunidade do professor Beroni, né? Porque foi ele que viu o meu trabalho, foi ele que me convidou, né, para fazer parte da comissão técnica dele, e quando eu me senti preparado, né, me sinto preparado para estar onde eu estou neste momento, e eu tenho que agradecer, e sou muito grato às pessoas que fizeram chegar, né, até essa trajetória que eu estou percorrendo, né. Isso é só um início da minha trajetória. A gente tenta sempre conhecer, estudar, evoluir sempre mais. E aí eu vou inserir aqui o Alexandre, né? O Alexandre está em Porto Velho, Rondônia, e o futebol do Norte, há mais de 17 anos, Alexandre, fala e destaca quem já tem um nome no mercado, quem já chega para poder somar com o futebol da região, e também abre espaço para nomes como o Igor, que vem do mercado paraense, atuar aqui, chegou no FAT, fez um ótimo trabalho, está agora no Amazonas, auxiliar lá no Amazonas, e o professor Márcio despontando, né, nos seus primeiros passos como profissional, Alexandre. Liberar o microfone. Isso, Amarildo, pronto. É importante esse intercâmbio entre vários profissionais, porque, não chamando o nosso amigo Olavo aqui de experiente, há algum tempo atrás o Olavo estava aqui e era um dos principais nomes ali também. Aí você vê a chegada de alguns outros profissionais que vão fazendo aprimorar esse futebol amazonense. E hoje o futebol amazonense, eu acredito que está ali atrás somente do Pará mesmo, porque o Pará, pelo investimento que se tem ali puxado por Remo e Paysandu, é uma coisa totalmente diferente. Mas ali, com essa subida do Manaus, você vê o investimento, principalmente na questão de comissão técnica, de novos profissionais, novas ideias, e isso é bacana, ver tanto ali o Márcio quanto o Igor, pessoas novas chegando, e isso faz com que o nosso futebol possa se desenvolver, e se desenvolvendo é melhor para a nossa região. E eu acredito que essa pergunta que eu quero fazer ali para o Igor, como ele vê essa subida do Manaus e essa questão do desenvolvimento do futebol, principalmente na questão do Amazonas. Eu cheguei aqui em meados de 2018, né? E coincidência, a questão assim, da subida do Manaus, eu tive, antes de vir para cá, para Manaus, né, para o estado do Amazonas, eu tive uma participação com o time do Manaus, né? Tive uma proximidade com o Derlan, que era atleta do Manaus, e havia trabalhado comigo no Castanhal, e nós tínhamos já feito 2 jogos contra o Paysandu, que era o clube que o Manaus, né, passou do Rema e havia pegado o Paysandu. Até então, acho que o Paysandu, o ano que o Paysandu caiu da Série B, que estava com o Walter, Cassiano, enfim, era uma boa equipe, né? Uma equipe bem qualificada. E aí eu tava lá no Pará ainda, e o Derlan me convidou. Eu tinha conversado com o Igor, que era o treinador até o momento, então para ir fazer destrinchar um pouco o time do Paysandu para eles, como a gente fazia lá, tipo a pré-eleção, mostrar os vídeos, as bolas paradas, enfim. Então meu primeiro contato, vamos dizer assim, foi lá nesse momento. E quando eu vim para cá em 2018,
Aí tive a proximidade com os amigos lá, o pessoal da diretoria do FAST lá, e recebi o convite para fazer parte da equipe. Então, no 2019, naquele ano, nós conseguimos ganhar o primeiro turno já do Amazonense, né? Aí eu fiquei lá apenas o estadual, né, em 2019. Aí não participei da campanha da Série D, que aí eu recebi o convite, até então que o Lecheva estava vindo para Manaus para tocar o Amazonas, né? Então, na verdade, agora é um retorno também ao Amazonas. Participei daquele projeto da Amazonas na série B do Amazonense, que calha assim a pergunta, que assim, não foi só o acesso do Manaus, ele abriu os olhos. O que eu toco na questão do Amazonas é que você vê equipes e pessoas que estão acreditando. Então, quando o Amazonas subiu ali de 2019 para 2020, eu sempre comentava isso com os amigos, eu sempre converso muito com o Olavo, eu sempre falei, o sarrafo aumentou. Então, o nível de exigência do campeonato, o nível de investimento teria aumentado. O Manaus numa Série C, um elenco ali muito qualificado, com jogadores ali bem rodados, experientes, né? Então, o time para brigar, e aí eu retornei no início do ano, eu tinha um compromisso, tinha um acerto com a equipe do FAST, o Lecheva continuou ali no campeonato 2020, eu retornei à equipe do FAST, trabalhei ali com o professor Vladimir Araújo, tudo, com todo o staff, né, durante o estadual, que foi interrompido, né? Então, aí você viu que o nível da competição aumentou muito, né? Então, o Amazonas investiu, fez um elenco assim, pesado para chegar, o próprio FAST também trouxe jogadores ali já com bastante rodagem. Todos os clubes, na verdade, já trabalham com nível de investimento um pouco mais elevado, assim. O que quebrou muito nessa questão desse campeonato 2020, que foi um campeonato de curta duração, né? Então, não deu a mesma cara do que vinha se tornando, do que havia sido lá no início do ano. Mas, assim, é muito importante. E você vê que aí, após a pandemia, agora após não, né, que não terminou, infelizmente, mas assim, após aquela paralisação, nós fomos para o projeto do FAST Clube na Série D, então o que causa aquela ambição, tipo assim, de eles conseguiram, a gente vai chegar lá também. Então, e o FAST, ele nunca havia passado da primeira fase, graças a Deus nós conseguimos ali chegar até o jogo do acesso, né, os atletas comprometidos, e isso foi algo assim muito, muito mágico, assim, a gente que viveu, o Olavo até participou ali do início, mas até antes mesmo, né, a diretoria ali, o Denis, o Hugo, todo mundo até estiver ligado, mandar um abraço, assim, eles impuseram assim uma certa responsabilidade, né, e tem confiança no trabalho, e a gente vendeu o sonho pros caras, né, e a gente sabe ali que tinha atletas muito qualificados, o momento financeiro era difícil, de pandemia, tudo, mas todo mundo abraçou o projeto, abraçou a causa mesmo, vestiu a camisa, como diz a gíria do futebol, né, e a gente foi assim, pra guerra mesmo, né? Infelizmente, muitas coisas aconteceram ali nos últimos 15 dias, né? Eu sempre falo, a morte da filha do treinador, se foi na quarta-feira, o jogo era no domingo, todo mundo se sentindo mal, um dia depois, na quinta-feira à noite, sai o resultado do exame do Covid, a gente perde ali 9 atletas, aí eu positivei, e o preparador físico positivou, né? E o Lecheva ali teve que ser muito forte, eu digo para ele assim, que ele foi, aí eu já, na quinta-feira eu dei o treino, que o Prado era o preparador físico, já não tinha condições, já tinha poucos atletas, muitos sentiram muito mesmo, assim, por isso que até a gente diz assim, que pode ter sido essa segunda cepa, a primeira a gente fica conversando, porque o Bernardo teve diarreia, vômito, passou a madrugada acordado em véspera de jogo, foi algo assim, muito pesado, né? E aí na semana seguinte a gente fez o jogo pareio, os caras lutaram aqui, fizeram o que podiam, mesmo sem treinar, porque aí já se afastaram os jogadores que
positivado, até porque não tinham condições mesmo de treino e de jogo. Aí a Shell fez um treino lá, algo reduzido, não deu para fazer assim um treino apronto, um treino decente de jogo de acesso, né? Então, os caras deram ali tudo que tinha, né? Foi um jogo de 1-0, infelizmente perdemos o jogo aqui, mas mantivemos a crença ali, porque a gente sabia do que éramos capazes de fazer no jogo da volta. E na quarta-feira seguinte, né, dá sequência assim aos acontecidos ali bem ruins, que foi a questão da esposa do Marco Goiano, né? O Marco Goiano, que era uma peça que não participou do primeiro jogo, poderia voltar e com certeza somaria muito pro grupo. Então teve todo esse ocorrido de novo, praticamente uma semana depois, o Marco Goiano, que era, assim, o grupo estava muito fechado, muito unido, muito... Então todo mundo acabou sentindo, todo mundo viajou ali com uma certa pressão, um certo desânimo ali. Não justifica as condições do jogo, lógico, mas quando a gente fala de atleta, eu sempre gosto muito de participar das discussões que vê um atleta como um todo, né? O atleta, ele não é só atleta, ele é pai, ele é amigo, ele é filho, ele é marido. Então são N condições psicológicas e emocionais que interferem diretamente na atuação de um atleta ali no dia, né? O próprio Amarildo ali que trabalha junto com o Alencar, você vê que a motivação do Alencar ali muitas vezes em dúvida, e te via os portais de imprensa quando o Alencar teve aquele jogo lá do Globo, aí a gente lia as matérias e dizia, ele insiste, e o treinador insiste em manter o Alencar alguma coisa, então, e isso ele conversava muito com a gente sempre ali no treino, a gente sempre fazia muita questão de dizer, não lê nada, esquece nada, você é o goleiro, você tem a confiança nossa e vamos, entendeu? Então, o Alencar num jogo daqui da volta, o que lá muitos, né, da crônica esportiva colocaram na conta dele, no jogo da volta ele pega 3 pênaltis consecutivos aí, faz o milagre ali na arena e a gente passa. Então, a importância, voltando lá assim, justificando a questão da resposta, que tudo isso, assim, vem da ascensão do Manaus, né? O que vale? Eu fui um cara que sempre... E assim, além do que tem o resultado prático disso. Hoje o Amazonas tem 2 vagas diretas na Série D, né? Então, tem ali o Fast e o Manaus estão entre os 10 clubes, os 10 melhores clubes ranqueados do norte, né? Do país. Então, conta muito, além desse resultado prático, que nem o Alexandre mesmo colocou, hoje se vê o Amazonas como o segundo mercado, assim, o segundo potencial mais forte. E eu, quando falo sempre para os atletas, assim, em relação ao Pará, sim, eu digo muito que aqui tem uma vantagem muito grande, em termos de que a condição dos campos, né? Agora que tem aí o futebol de Itacoatiara, até parabenizar o povo de Itacoatiara, o título ali do Penarol, agora tem o JC, então tem 3 clubes do interior, mas nada tão longe, né? Os campos também não são assim de condições deploráveis, né? São bons estádios, bons campos para se praticar o futebol. Eu digo sempre para os caras, aqui tem uma vantagem, você joga em campos, a maioria dos jogos em campo de Copa do Mundo, diminui a probabilidade de lesão assim grandemente, então você tem ali o palco para você trabalhar bem, você se apresentar bem, então a probabilidade de você sair assim é muito grande. Então essa ascensão do Manaus contribui muito para isso, né? E abre os olhos também não só do mercado assim em si, que diz-se da força do futebol, mas também atrai atletas. E o cara vê, por exemplo, a vida desses atletas, desse jogador, opa, tem algo bom lá, o mercado de Manaus tá bom, 3º ano que tem time de Manaus chegando no jogo do acesso, então o que tem lá? Tem algo sendo feito, tem algo que tá aflorando lá que é diferente, né? Então eu acredito que seja essa a contribuição, né? Até resumindo a fala, é que quando um sobe, ele puxa o sarrafo para cima, né? Então vocês vão ver, é o que a gente sempre falou lá no Pará, que mantém um ou outro vivo. O Remo passou 7 anos sem divisão, né?
E o Paysandu ali, hoje, os papéis se inverteram. O Igor praticamente respondeu a pergunta do José de Souza Lopes, ou parte dela. O que vocês acham que precisa para ser feito para alavancar o futebol amazonense no todo? E aí eu vou envolver o Márcio nisso, porque o Márcio tem aquela convivência com a base, bem recente, bem latente. Depois eu quero a opinião também do Alexandre, do próprio Olavo, na impressão, a opinião de vocês, o que é preciso para alavancar ou melhorar ainda mais o cenário do futebol local, Márcio? Bom, marido, na minha visão, eu vejo que, primeiramente, a gestão dos clubes precisa melhorar bastante. E tendo uma gestão, digamos, entre as profissional, que possa dar suporte para os garotos que estão subindo, que vêm da base, de ter esse trabalho feito, realizado lá nos anos, na base, sub-13, sub-12, sub-11, até o garoto traçar todo esse projeto, até chegar um profissional já o mais preparado possível. E para se ter isso, precisa de ter uma gestão, precisa ter gestores profissionais que saibam ver como é que funciona o futebol, ter essa experiência, eu digo assim, até ir para outros estados que o futebol é mais desenvolvido, que tem uma estrutura melhor, e aprender, cara. Acho que ter essa humildade de buscar e tentar aplicar de alguma forma aqui, apesar de não ter tanto apoio, mas o Manaus conseguiu ter essa gestão, e eu acho que precisa ter mais um pouquinho de cuidado nas categorias de base, porque os jogadores bons aqui nós temos, como o próprio o professor Igor falou, os campos, os estádios são bons, então precisa fomentar isso, na minha opinião, precisa fomentar de uma forma profissional. O Alexandre e o Olavo, eu queria envolver vocês nesse aspecto, porque o Ítalo Rodrigues, que é executivo do Paysandu, ele tocou nesse ponto. E quando ele chegou no Paysandu, ele encontrou uma desatenção, eu vou utilizar esse termo na minha interpretação, porque ele falou, uma desatenção com a base. Os clubes ainda encontram dificuldade, ou ainda não perceberam que é um grande nicho, é óbvio, que pode dar receita e sai muito mais barato, e você tem ali um garoto que se forma dentro da tua filosofia de trabalho, Olavo, Alexandre, e aí a gente vai sendo mais sucinto nas perguntas e respostas, para a gente aproveitar melhor o tempo. Pode ser contigo logo, Alexandre? Pegando o gancho da pergunta e também da colocação do Igor e do Márcio? Pode ser sim, inclusive tem 2 exemplos com relação a essa questão que o Ítalo levantou. O Alan Kalberg, um jogador revelado pela equipe do Paysandu, nunca teve uma sequência na equipe do Paysandu. Novamente foi emprestado agora para o América de Natal, e final de novembro acaba o contrato dele com o Paysandu e depois ele já está livre para assinar com qualquer outro clube. Outro exemplo é a questão do Atlético Acreano. Tinha aquela base com Eduardo, Rafael Barros, tinha Diego, vários jogadores que eram ali do Acre. A partir do momento que os jogadores começaram a sair, cadê a base? Não tinha. Onde foi buscar? Teve que buscar fora. E aí, o que aconteceu com o Atlético Acreano? Caiu, porque não tinha uma sequência de trabalho. Com isso, acabou caindo para a Série D, de novo vai disputar a Série D esse ano, ou seja, bom o Manaus também abrir esse olho para fazer esse trabalho na base, juntamente com os outros clubes, ou seja, eu acredito que esse é o caminho. Você só contratar de fora não adianta, você também tem que ter aqueles famosos guerreiros da casa que sempre correm pela equipe. Olavo, eu já te chamo para entrar nesse circuito e, consequentemente, eu já te escalo ou para o Igor ou para o Márcio para fazer a próxima pergunta, ou ter um questionamento particular. Então, Mário, primeiramente, deixar aqui um abraço para o Emílio Dantas, que está lá em Juazeiro, no Ceará, está acompanhando a gente, o nosso amigo capitão também, que você já mencionou, e o amigo Gomes, o Lopes, que fez a pergunta. O Lopes, que é do Careiro da Base, sempre está prestigiando a gente também, deixa um abraço para todo mundo. Em relação a esse comentário que o Igor e o Márcio levantaram da base, eu vejo hoje que o futebol evoluiu, então a gente tem que acompanhar.
Então, o que acontece? Se passou o tempo de você chegar e falar, eu tenho 5 títulos, eu sou pentacampeão, eu sou octacampeão da base, isso aí passou, isso aí não cabe mais. Tudo é investimento, isso é dinheiro, a brincadeira ela sai cara, entendeu? Não é fácil você manter. Então, a partir do momento que os clubes não tiverem, né, uma proposta profissional para você futuramente ter, né, como ter recurso através da base, realmente fica muito difícil. Hoje, para você manter, porque olha o que acontece. Até pergunta aqui, quem hoje no Amazonas tem categoria de base? Quem hoje realmente, de fato, tem categoria de base? Tem base de janeiro a dezembro. E eu não estou criticando ninguém, não. É porque sai caro. Então, se você não tiver um trabalho profissional para você formar esses atletas, para você acompanhar esses atletas e para depois você caminhar esses atletas para equipes profissionais, para você ter um retorno, fica muito difícil, né? É praticamente impossível. O Márcio tocou na questão da gestão. Eu me recordo aqui, o Amarildo, o Alexandre, o Igor, o Márcio, e no programa que eu assisti, onde estavam o grande ídolo do FAST, né, do Nacional, o Roberto Dinamite, na época atleta ainda, o professor Aderbal Lana e o Cláudio Nobre, na época gerente de futebol, executivo do FAST, o Roberto me contou algo muito interessante, que foi muito sutil, foi muito focado, né? Mas ele falou da diferença, né, da gente, o nosso estado, a nossa capital, ela propõe muitos campeonatos amadores atraentes, né, que rola uma grana bacana, às vezes ela paga até mais que nas equipes profissionais, e a gente às vezes tem essa dificuldade de separar o que é você ser amador e o que é você ser profissional. E às vezes você encontra até equipes amadoras mais organizadas que as equipes profissionais aqui no nosso estado. Isso já aconteceu, a gente sabe disso, é só você fazer o levantamento dos últimos campeonatos. Então, por exemplo, quando o Princesa ele se afastou do campeonato até 2020, e um dos motivos, além da Covid, foi a parte financeira, a gente tem que bater palmas, entendeu? Se você não está apto a participar da competição, é melhor você se afastar e não participar da competição, porque, como o Igor bem falou, o jogador não é máquina, o jogador é um ser humano, o jogador tem toda uma estrutura por trás, de família, de esposa, de pais, de filhos, de amigos, que fazem a aposta. Então, aí você assume o compromisso e depois você não honra, vamos colocar assim. O FAST tomou uma decisão agora, também do seu presidente, né, o Denis Albuquerque, deixa eu ter um abraço para o Denis, né, do FAST se afastar da competição. Foi levantada muitas situações, só que as pessoas não conseguem entender, e foi feita uma reunião para fazer essa tratativa. Então, o FAST tem a vaga no próximo ano, e como o presidente bem falou, o Denis Albuquerque, vão fazer de tudo aí para conseguir o acesso à Série C. E para terminar minha fala aqui, Amarildo, eu gostaria também de citar a equipe do Manaus. O Manaus, ele vem se preparando nos últimos 4, 5 anos aí, teve muito próximo da classificação no jogo da Copa do Brasil contra o CSA, não conseguiu no finalzinho do jogo ali, conseguiu no outro ano no jogo contra o Curitiba, teve contra o Imperatriz o próximo do acesso para a Série C, não conseguiu, no outro ano conseguiu. Então, acho que é isso daí, é você dar os passos, né, mediante aquilo que você possa dar, para você fazer uma maratona, né, para você fazer uma maratona. Então, parabenizo. E para o Igor, e para o Márcio, eu já deixo aqui a pergunta, fique à vontade, como estão os preparativos de ambas as equipes aí para o estadual? Inclusive em relação à proposta aqui da live, da preparação física nesse tempo de pandemia. Aí vocês definem quem vai na frente. Vamos colocar o Márcio, porque o Igor depois, o Igor abriu, eu vou agora. Seria o Márcio na sequência, fecha o ciclo com o Igor. Márcio. Bom, nossa preparação está sendo, né, na medida do possível, a gente está conseguindo se adaptar, adaptar, na verdade, né, a esse processo de pandemia. Por exemplo, na minha parte da preparação física, nós iniciamos a pré-temporada, não pude contar com o serviço de academias,
para fazer trabalhos com os atletas. Então, tudo teve que ter sido adaptado, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer. Nós temos que nos adaptar, temos que colocar alguns tipos de atividades que possam tentar prevenir de alguma forma, né? Porque a gente, no futebol, no jogo coletivo, quase que impossível a gente ter que manter distanciamentos, mas a gente precisa ter alguns tipos de cuidados, né? Por exemplo, eu trabalho muito na parte física, trabalho também a preparação física, trabalho muito em forma de circuitos, né? Tento diminuir o máximo possível de atletas próximos na mesma atividade. Então a gente vai tentando adaptar as situações, né? Agora com esse novo decreto, que pelo que eu acompanhei, né, agora no momento, as academias estão reabrindo, né, de um modo mais em pouco tempo, né, por horário, e a gente vai se adaptando, né. Temos local que nós estamos treinando, né, isso é importante, e a preparação está sendo feita da melhor maneira possível, dentro, né, do possível. Oi. Então, nós estamos aí há menos de uma semana, né? Na verdade, iniciamos lá na segunda-feira, acredito que foi isso. Né? Infelizmente aí tivemos a partida do professor Rui, né? Então a gente chegou ali no grupo, conversou com o grupo lá no Amazonas e a gente está tentando ainda, na verdade já entrou nesse processo, mas os primeiros dias foi então de coleta de dados de informação, para a gente saber ali através do feedback dos atletas o que havia feito, né? A gente deu ali uma dinâmica de treino para a gente enxergar também o que nós temos ali, né? À mão, como diz assim, o treinador tem à disposição. Então hoje, na verdade, eu não sou preparador físico, mas como já atuei e tenho informação na área também, faz parte do meu trabalho ali auxiliando o Lechel de ter algum dos tipos de dados, né? Então nós fizemos tipo, começamos a fazer uma interpré-temporada, né? Então nos primeiros dias a gente reaplicou alguns testes, a gente fez algumas avaliações para a gente ter ali, né, um feedback meio que científico para se pensar no modelo de jogo, no trabalho, num time ideal, né? Haja vista eles vêm ali de uma competição. Então a gente tá ali equalizando ainda a equipe, né? Pegando, então uma semana de trabalho, né, se completa no domingo e a gente vai organizando e vai equalizando o que falta, o que não falta e vai dimensionando essas cargas de treino e trabalho, né? Já visto que a gente tem um jogo já na terça-feira, estava numa programação para a partida para quinta e a gente foi refazendo a programação e ganhou um diazinho a mais aí para ter essa reorganização aí, né? Na verdade, dentro do ideal de jogo que o nosso treinador pensa para a equipe. Alguém levantou a mão, não sei se foi o Márcio. Quer falar posso só complementar, né? A questão que o Hugo falou em relação às avaliações, realmente nós, né, lá na nossa equipe, tem vários jogadores quando se apresentaram, que nós fizemos as coletas das avaliações, né, tanto as avaliações físicas, as avaliações dermatológicas, as avaliações, né, de campo. Muitos jogadores que contraíram a Covid, então é todo um processo, né, não é um processo normal que nós pegamos atletas aliados, atletas acima do peso, atletas que já estavam parados há algum tempo, né? Então tudo isso daí é feito de uma forma bem gradativa, né? Nós estamos num processo de evolução, né? E estamos se adaptando da melhor forma possível, né? Mas é sempre importante a gente observar isso e passar que é uma temporada diferente, uma temporada típica, né? Que todo mundo tem problema, todos os times vão ter problemas, né? Tiveram problemas e nós vamos ter que se reinventar. Deixa eu puxar aqui o Alexandre, porque o Alexandre, essa temporada, né? Eu lembro que sempre se questionou por que o campeonato, por que o futebol brasileiro não se adequa ao futebol europeu de temporada, ao invés de fechar o ciclo no ano, estender esse ciclo para o ano seguinte. Parece que as coisas resolveram, por conta da pandemia, tomar esse rumo, né?
Alguns clubes, quando terminam a sua competição, e aí o professor Márcio pode me corrigir, na teoria, para quem é leigo, se você está numa competição e já emenda com outra, para quem é leigo, opa, esse time vai chegar embalado, só que tem um pico, né? Você sobe e tem a queda natural. Nem sempre é bom você terminar uma competição e começar outra. Mas parece que a gente deixa de chamar de campeonato do ano X para temporada do ano, como aconteceu por conta da pandemia, Alexandre. É verdade. Inclusive, eu queria até perguntar tanto para o Igor quanto para o Márcio, Amarildo, com relação a como é que fica a questão física, né, e a fisiológica dos jogadores, porque você vem, como disse o Amarildo, no pico por conta da reta final das competições e logo em seguida você já tem que reconcentrar para entrar numa nova competição. Como é que funciona essa questão? Começar aí com o professor Igor. A gente faz, na verdade, uma avaliação dos atletas. Não sei se, por exemplo, eu acho que é o caso do Márcio também, que o Clipper não vinha participando desse torneio que teve agora em 2020, né? Mas avalia cada um a sua individualidade, tenta pegar o histórico de cada um, como que vinha ano passado, o número de jogos disputados, o número de partidas, e o intervalo. Aí é muito o feedback de cada um. Hoje, o clube adquiriu lá os sensores, né? Os sensores o frequencímetro, né? Que a gente vai utilizar agora, vão utilizar com a fitinha, né? Em tempo real, e ali a gente acompanha as zonas de intensidade de trabalho, em que zonas eles estão, né? De zona máxima de frequência, né? A zona de esforço máximo, a zona média, ou então uma zona de recuperação, e aí a gente acaba dimensionando uma carga correta para aquele jogador. Então, assim, pós-jogo, logicamente, é o treino regenerativo, né? A gente tendo esse auxílio da tecnologia, a gente começa a fazer e resguardar ele em termos de intensidade de trabalho, né? Colocar ele dentro daquilo que a gente quer. Mas, assim, eles, o Amazonas, vem da competição também, mas já tem aí um intervalo, né? Eles saíram ali tem mais de uma semana, após finalizar o jogo lá contra o Penarol, acho que foi o último jogo deles aí, a última participação deles. E eles também eles tiveram um cansaço, né? Eu estive conversando com alguns, né? Principalmente ali o Ibs, tudo a gente conversando, e ele falou que a intensidade, o desgaste, a qual eles não tiveram muito tempo de adaptação, e eles jogaram praticamente de 2 em 2 dias ali, né? Eles jogaram no domingo, eu acho que jogaram aqui com Manaus, e já jogaram lá na terça viajaram na segunda, né, para chegar lá em Itacoatiara, dormiram em Itacoatiara para jogar na terça. Então, isso aí é um desafio, tá, Alexandre? É um desafio aí para o pessoal que trabalha com a preparação física, né? Para toda a comissão, de uma maneira geral, todo o grupo. Mas assim, a tabela tá bem espaçada. A gente já deu uma olhada assim na tabela, tem um intervalo bem legal entre os jogos. Sempre um time vai folgar na rodada, nós folgamos na segunda rodada, né? Então, vai ter um intervalo de recuperação aí para todos, né? Tem como se trabalhar assim sem uma certa pressão, né? Obedecendo e respeitando assim um período de descanso, que também é um período de ganho para os atletas, né? Bom, no nosso caso, no caso do Clipper, já é diferente da situação do Igor, do Amazonas, porque nós não participamos desse primeiro torneio, do edital de 2020. Então, nós tivemos que fazer toda a pré-temporada, né, de 2 semanas, tentamos ajustar isso, e nos preparamos, quantidade de carga, descanso, alimentação, que é muito importante também para os atletas nesse período, e quem está acima do peso, para poder entrar no peso ideal, adquirir acondicionamento físico pós-Covid. Então, tudo isso daí é um desafio. E nós, no nosso caso do Clipper, nós nos preparamos, né? Tivemos um trabalho mais intenso durante as 2 semanas, né? Claro, tanto com bola como parte física, preparação física. Só que a gente também tem que ver e analisar também não somente a parte física, né, mas também a prevenção de lesão do atleta. Tudo isso é importante fazer na pré-temporada, né, durante os jogos, né, que é o período de jogos, de competição,
que nós chamamos, e nos preparamos para jogar dia 27, onde estava prevista a nossa estreia. O que aconteceu? Fizemos, né, as cargas mais leves fizemos trabalho mais intenso nas 2 primeiras semanas, na terceira semana já fomos tirando mais um pouquinho, já nos preparando para a estreia. Chega no dia 26, não tem jogo, né? Não tem jogo, temos que readaptar. Ficou programado para o dia 6. Fizemos outra preparação visando o jogo do dia 6. Chegou no dia 6, parte desistiu. Não teve jogo para a gente no dia 6. Tivemos que readaptar, vamos ter que fazer outro tipo de programação para a parte física dos atletas, porque o nosso jogo só vai acontecer dia 14. Ou seja, nós estamos 3 semanas nos preparando para jogo e quando chega na quarta, na quinta-feira não tem jogo. Então nós temos que já se readaptar, como falei novamente, e é um desafio. Todo o tempo controlando o atleta, todo o tempo tendo feedback, todo o tempo fazendo faz um trabalho mais intenso, diminui carga, faz trabalho intenso, diminui carga, faz trabalho regenerativo, que é muito importante o atleta, e nós não tivemos essa sequência. O pico da nossa preparação física vai ser durante a competição, diferente já do Igor, que já pegou um time que participou de uma competição e agora vai estar entrando numa outra competição de seguida, né? Bem próxima. A coisa parece simples, né, Olavo? Eu estava um dia desse como espero que tenha ficado bem compreensível para todos. Tá, desculpa, Márcio, desculpa. Pode repetir. Não, eu espero que possa ter ficado bem compreensível para todos. Perfeito. O Alexandre fez o sinal ali, deixa eu trazer o Olavo, né, Olavo? Porque a coisa parece fácil do lado de fora, né? Mas, porque o jogador de futebol, pelo menos eu tento me colocar no lugar de cada um na sua função. Eu fico imaginando o papel do Igor, que atua como auxiliar, mas eu tenho certeza, pela convivência, ele se aproxima e permeia ali pela área física, pela preparação, por conta do conhecimento, e o Márcio, que está tendo agora esse contato. A coisa não é fácil, não. Deixa eu só fazer um registro aqui do Davi Filho, que eu inseri durante a colocação no tema anterior. O Davi colocou o seguinte: olha, os clubes aqui precisam parar de ser barriga de aluguel, ele coloca entre aspas. Está cheio de patrocinador também, entre aspas, virando diretor dos clubes, porque pagam as despesas. Os clubes veem a base como despesa e não como investimento, apenas para efeito de registro, tá bom, pessoal? Eu inseri durante os comentários do Igor, do próprio Alexandre, a colocação do Olavo, mas só para efeito de registro. Coisa não é fácil não, viu, Olavo? Ainda mais com a pandemia. Não é fácil não. Você que está entrando na reserva e que já deve assumir como CEO um clube aí para 2021. Já te coloco na fogueira. Tem que desbloquear o microfone. Primeiramente, deixar aqui um abraço para o Natan Apaixonado, sempre acompanha a gente. O Roberto Azevedo, o nosso Beto Pupunha, lá de Parintins. Grande Beto, grande amigo nosso. O Davi, o Márcio, né, que teve o privilégio de trabalhar com o professor Davi. Então, o Davi foi muito feliz no comentário dele, e cara, justamente aquilo que nós comentamos. A gente precisa profissionalizar a nossa base, né? Isso é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho do dia para a noite, não é um trabalho em que se vai buscar ser só campeão, não, é você formar para você ter um produto, para lá na frente você ter esse produto na vitrine para você expor e você poder tirar proveito, né? Em relação à questão da preparação física, né, o Amarildo, como, né, os nossos dois convidados são especialistas, né? É isso, né? Então, realmente, eu no ano passado eu tive pouco tempo ali no FAST, aproveito aqui para deixar um abraço para todos lá, em nome do nosso comandante lá, o Ricardo Lecheva, foi muito bem recebido. Aproveito aqui para agradecer o Igor, que a minha ida para o FAST teve muito a ver com o Igor. Então, a parte da preparação física, o Igor, junto com o Lecheva, né, e o responsável, o professor Prado, era feita, né, de maneira muito profissional, né, depois, mediante a passagem de fase, a questão do Covid. Então, a gente sabe que o produto final ele não é de uma hora para outra, né? Então, requer muito trabalho, requer conhecimento, requer estudo. E eu aproveito aqui também para fazer uma menção para o Alberoni, que também é amigo nosso. O Alberoni que comentou comigo, né, que acompanhava os trabalhos do Márcio
lá na Escolinha do Santos, junto com o Davi. Então, acho que é isso daí, viu, Amarildo? É justamente você ir buscar os profissionais, né? Como o Márcio, nós estamos lá na Escolinha do Santos também, o Paulão. Então, você atrás desses profissionais para que você tenha uma qualidade de trabalho melhor no clube, né? E o Davi foi muito feliz no comentário dele, né? Então, infelizmente, a gente também consegue entender, o pai acaba se envolvendo, patrocinando, daqui a pouco o pai quer dar pitaco, mas eu estou colocando dinheiro aqui dentro, então é complicado. Em relação à questão da medida para reserva, né? É uma reserva que todos nós militares queremos, né, ir para reserva. E de trabalhar futuramente no clube, Papai do Céu sabe das coisas, quando for um momento oportuno, com certeza a gente vai estar trabalhando, vai estar aprendendo também, vai tentando dar nossa contribuição naquilo que a gente entende que seja o correto, que seja o certo. Eu gostaria até de deixar uma pergunta aqui para o Igor, que o Igor falasse um pouquinho para a gente aí dessa parceria com o Ricardo Lecheva, né? Então, vocês já têm um trabalho já de alguns anos, né? E o que como auxiliar técnico, você já exerceu a função de auxiliar técnico, preparador físico, na lista de desempenho, qual é o ganho no final em relação a essa proximidade, dessa confiança de trabalhar com um profissional como o Ricardo Lecheva? Então, o Olavo fez ali a questão da preparação física, ficou bem lembrado, no início lá da temporada, o Olavo deve recordar bem, a gente sempre pegava os atletas, ajudava, ia fazer os testes, né, de Covid, enfim. E aí teve um grande grupo lá que teve o Covid lá no início, né? E então a maior dificuldade e a importância de você ter mais de um profissional no grupo era que a gente trabalhava com os grupos separados, porque tinha uma galera ali que estava isolada, né? Inclusive Alencar, Denis Pedra, Dadá, assim, eram vários, acho que eram 8, se não me engano. Então, aí a gente teve que se multiplicar. Prado pega uns para um lado, eu pegava os outros lá na própria casa, que eles ficavam lá, não entravam no ônibus com os outros, e aí a gente tentava manter eles o máximo possível equalizado, né? Então, Olavo, respondendo a tua pergunta, uma das coisas que fazem parte é isso, né? Eu comecei, por acaso, na verdade, eu já estava no Castanhal, eu trabalhei um ano com base lá, que foi no Sub-20, foi um ano muito bom. E aí fiquei lá pro profissional, o Campeonato Paraense de 2018, no qual o Lecheva foi contratado para chegar na equipe do Castanhal lá em 2018. Então ele chegou, a gente se conheceu ali no elenco profissional. Eu atuava apenas como analista de desempenho, mas também ajudava ali, inclusive era o Prado, faz parte da comissão dele, que era o Prado, o nosso amigo Marajó, né, também, e que é auxiliar dele, né, o homem da confiança aí do professor Lecheva. Então a gente chegou lá e começou a trabalhar, e eu também auxiliava ali na preparação física, sempre nos trabalhos de campo aos quais a gente não tinha registro, assim, os trabalhos mais técnicos, que a gente tinha que corrigir posicionalmente alguma coisa, fazer scout, os acertos, enfim. E aí a gente foi tendo essa proximidade. Foi um trabalho que, apesar dos resultados não terem sido tão bons, nós ficamos ali em meio de tabela, mas assim, nós tivemos um feeling muito bom, a ideia de modelo de jogo, de pensar o jogo, de enxergar as coisas. Então, 2019, ele veio para Manaus, pro projeto do Amazonas, e prontamente já entrou em contato, a gente falou junto, e a gente foi assim, meio que estruturando, mesmo vendo algumas coisas pro clube, nós andávamos, enfim. E aí trabalhamos juntos ali novamente, né? Graças a Deus podemos ser campeões ali da segunda divisão. Aí, como eu já relatei aí, como eu tinha um compromisso, né? E a questão da palavra com o Fast Clube, eu voltei no 2020, né? Apesar dele, ele até fez o convite pra gente continuar lá o trabalho junto, mas eu tive que honrar com um compromisso individual, então voltei ao Fast Clube, né? E aí agora, aí ele veio pro Fast, agora pra Série D, né? Então a gente manteve ali o feeling, tudo, continuando o trabalho, né? Não só... A gente sabe que as condições do nosso clube não permitem a gente fazer praticamente uma função, né? Então,
assim, a gente se ajuda porque o time quer ganhar, a gente tem que ir para cima, né? Inclusive, aí falando a questão do Amário, quando nós tivemos no jogo contra o Motoclube, lá no Maranhão, lá você tava lá, o Alencar tava lá, tudo, eu fui ajudar de preparador de goleiro. Nós tivemos dificuldade lá de contratar alguém, vamos lá, meu filho, não pode ficar parado, aí quebra a bola, chuta a bola e vai. Então a gente se ajuda. Desculpa, me permite só até acrescentar um detalhe que pouca gente sabe. Na véspera daquele jogo, o Ioandre, o venezuelano Ioandre, teve que se licenciar, se desligou do FAT para cuidar do genro. Do sogro, que tinha sofrido AVC. Aí chega o Nailton, que tinha acabado de vir do Manaus. Aí o Nailton testa positivo para Covid, se afasta. Aí chega o Ângelo, correto? Terceiro. Não, acho que foi o Perrone. Foi, só que o Perrone já chegou depois desse jogo aí. Quando nós retornamos para cá. Exatamente. Então, entre aquele jogo lá em São Luís, que não houve a presença do treinador de goleiro, e o jogo, se eu não me engano, contra o Globo, a mesma situação. Pouca gente sabe ou lembra dessa... No jogo do Globo, o Perrone já estava. Tanto que nos pênaltis, ele estava bem lá atrás ali do Alencar, ele fica atrás do gol ali, o Perrone já estava. Mas teve um intervalozinho aí de alguns dias para depois do Covid do Nailton. Então o Nailton chegou e disse, o Nailton tá aqui, tá em casa também. Aí o Nailton chegou, conversou com a gente, tô sentindo mal, o pessoal lá em casa, eu fiz um teste, aí ele só mandou, deu positivo, aí meu Deus do céu, o que a gente faz? Enfim, então são esses os desafios, assim, e essa confiança, né? Eu acho que é importante, como a pergunta do Olavo foi direcionada ao trabalho com o Lechev, a gente a confiança, é o feeling, é a confiança da visão, ele sempre tem a sensibilidade de quando acaba um jogo, uma sessão de treinamento, o que você viu? Você viu o quê? Então a gente fica cruzando as informações e o que nós enxergamos, né? E muitas das vezes, a grande maioria das vezes, a gente consegue enxergar um denominador comum, e quando se há uma visão diferente uma do outro, a gente tenta achar o porquê dessa visão diferente, a gente tentar chegar. E lógico, ele tem a decisão final, mas sempre muito coerente, muito aberto, assim, as informações, né? Então é isso, e ele sempre sabe que também a gente está pronto para esses desafios, assim, que a gente sabe que é comum na nossa região, bem característica. Então tem hora que você tem que bater o escanteio, correr para cabecear e dizer, vamos lá, e a gente está pronto para isso, né? Então calhou mais uma vez, né? De nós trabalharmos juntos, né? Ter essa oportunidade aí, quem sabe, de fazer um bom trabalho. E lembrando, olha, o Igor, eu não consegui ainda entrevistar o Lechev por uma questão técnica. E lá no Rio Grande do Norte, o Igor tentou a nos ajudar para que nós pudéssemos entrevistar o Lechev, não foi possível, mas oportunidades não faltarão para que a gente possa não só entrevistar o Lechev, mas o Márcio, aproveitando já falar com o Alberoni. O Alberoni, eu lembro da época que ele jogava, zagueiro do Rio Negro, zagueiro do Grêmio Guariense. O Alberoni, que demorou para retornar no futebol. É contigo, Alexandre. Pode participar, já chega por aí, porque eu sei que tu já deu um sinal. É contigo, Alexandre. Na verdade, somos dois, que lembramos do Alberoni jogando ainda. Isso não quer dizer que nós estamos experientes, né? Mas vimos o Alberoni em campo, né? Aqui, principalmente nos jogos, quando o São Raimundo vinha em Porto Velho também atuar, na época da Copa Norte ainda. E o Alberoni joga zagueiro viril, mas mais duro, mas viril, mas honesto. E não brincava não, e cobrava mesmo do pessoal. E agora eu desejo sorte para ele, à frente do Atlético Hiperclube, do Águia, do Parque 10. O Alexandre, o Olavo caiu, tá? Ou acabou a bateria, oscilou a energia, eu suspeito que tenha sido a bateria do celular do Olavo. A gente já está com mais de 1 hora de programa. Eu peço para o Alexandre fazer mais uma pergunta. Eu vou liberar os convidados, porque eu suspeito que o Igor ainda não jantou, já chegou direto do treino. O Márcio talvez tenha dado uma boquinha ali, mas eu não vou estender muito o tempo de vocês, porque eu sei que
o compromisso de você ele fica só no campo, não. Tem programação à noite, tem revisão, tem readequação. A vida de vocês não para, Alexandre. Tô tranquilo por enquanto. Só mandando um abraço aqui para Simone Carneiro, que mandou aqui, Olavo caiu junto com o Vasco. Isso! A Simone jogadora, Olavo tá bom. Vai mexer no coração do rapaz, não faça isso. Só uma pergunta. Olavo, meu amigo. Olavo, a Simone colocou, Olavo caiu que nem o Vasco, rapaz. Grande Simone Carneiro. Simone é minha amiga aí. Foi importante pra gente aí no início do nosso trabalho lá no São Raimundo, né? Ela que estava parando, né, a carreira, estava se formando em fisioterapia, né? E a Simone, que foi uma jogadora de futebol, jogou pelo Flamengo, jogou pela seleção. E aí agora tá tirando a ondinha dela, né? Mas tudo bem, tá tranquilo. Inclusive já até concito aqui, de futuramente aí a gente tá convidando a Simone para estar participando aqui com a gente. Com certeza será um grande prazer da Simone, não só com a experiência dela dentro das 4 linhas, mas também hoje fazendo um belo trabalho na parte da fisioterapia desportiva, né? Ela que está com a clínica dela, então com certeza aí já fica o convite para a Simone estar participando com a gente. E também aproveito aqui o público, né, para agradecer a Simone. Nosso começo no São Raimundo 2010, o marido acompanhou bem, 2011, 2012 no Iranduba. A Simone foi de suma importância para o processo de conquistas, né, de iniciação do projeto, devido à experiência dela dentro do campo, como eu já falei também anteriormente, do início dela dentro da vida acadêmica. Tá, o Alexandre já fez a colocação. A gente já está com mais de 1 hora de programa, Olavo. A gente vai ficar mais um pouco, né? Faz a tua pergunta, a gente vai ter que fechar o ciclo da entrevista de hoje, mas eu vou colocar aqui alguns comentários. Estou de volta, Marildo Silva. A turma do programa é o meu amigo Marcelo de Sena, lá de São Paulo. Sempre ele pinta lá no Pânico, na Jovem Pan. O Carlos Duarte, um grande abraço. Aos 3 amigos Olavo, Marildo e Márcio. Que futebol me deu, estamos juntos. Valeu! O Carlos Duarte, que tem um projeto interessante ali no bairro de Petrópolis. Contigo, Olavo. O Carlinhos é gente nossa também, é um grande profissional. Tive a oportunidade de trabalhar com o Carlinhos lá no Asa. Um cara extremamente do bem, faz um belo trabalho social. E trabalhou muito tempo aí com o Hamed, né, na equipe do Líbano e da escolinha do Cruzeiro. Grande abraço, Carlinhos. Perfeito. Olavo, eu quero agradecer primeiro a sugestão dos nomes, né? A sugestão para os entrevistados foi do Igor, do Olavo, para trazer o Igor e o Márcio. O Márcio, eu acho que nós não chegamos a ter um contato muito próximo, tendo agora um contato com ele. O Igor nós já tínhamos conversado de trazê-lo no programa, mas o Olavo ficou à vontade para convidá-lo. Lembrando que estava prevista a participação do Letcheva, tá? O Letcheva participaria conosco, mas por uma questão de respeito ao momento que o Letcheva passa, porque eu recebi a informação que ele ficou muito sentido com o falecimento do Oscar Scarpino. A gente respeitou e deixou para uma oportunidade mais à frente trazer o treinador Letcheva para que possa conversar conosco. Olavo, obrigado, Olavo, viu? Obrigado mesmo. Mas eu que agradeço mais uma vez a participação no programa, agradeço ao Alexandre, né? O Alexandre, que eu sempre falo, né? Um camarada que faz as coisas acontecer. Começou com esse processo do Futebol do Norte, esse programa, né, lá atrás, e vem cada vez crescendo mais, vem oportunizando. E o Igor e o Márcio também são grandes amigos aí, grandes profissionais. O que a gente realmente deseja é que nós tenhamos profissionais desse quilate, desse gabarito dentro do futebol amazonense, para que nós possamos crescer, né? Então a gente consegue entender que o futebol amazonense só vai alavancar quando você tiver profissionais, pessoas atrás do conhecimento, a busca através de cursos, né? O Igor, que é professor acadêmico, né? Professor Hamilton Lins. Então agradeço aí também o Igor e o Márcio por ter aceito o nosso convite. Com certeza, futuramente, nós vamos estar envolvidos em outras jornadas.
E aí eu coloco o Alexandre. Alexandre, obrigado, viu? Obrigado mesmo por participar mais uma vez do programa, direto de Porto Velho, Rondônia, na live do Futebol do Norte, no Tamo em Casa, o Alexandre, que é o idealizador do site do Futebol do Norte, lá no dia 15 de fevereiro de 2004. Faz tempo, né, Alexandre? O Alexandre tinha uma pergunta aí na hora que estavam falando sobre a preparação física e acho que acabou passando batido. Libera o microfone, Alexandre, desculpa. Achei uma pergunta para o Márcio, desculpa aqui que estava desligado. Como é que fica trabalhar a ansiedade para a estreia? Já que você falou ali a questão de tinha uma data, alterou, depois teve a desistência do FAST, alterou, depois só estreia no dia 14. Como é que você trabalha essa questão justamente com os atletas? É complicado, porque como eles mesmos, né, falam, né, nós estamos preparados para uma final de semana, faz toda a preparação, chega, não tem jogo, prepara na próxima semana, quinta, quarta-feira não tem jogo, coloca para outra semana e jogadores treinam, se preparam psicologicamente para aquilo e acabam se frustrando no final. Mas isso daí tem que estar todo tempo trabalhando. A gente, como o professor Igor falou também, a gente ganha um tempinho a mais para se preparar. É bom até um certo período, né? Depois acaba complicando porque a gente fica trabalhando em relação a tanto psicológico como a parte técnica, a parte física, já preparado para aquele jogo, e chega uma hora que isso não acontece, é complicado a gente trabalhar assim. Mas eles são super profissionais. Lá no elenco nós temos muitos jogadores experientes, já jogaram em vários clubes, então isso daí fica um pouquinho mais fácil de contornar, né? Até pela questão da experiência deles, né? Pela vivência deles dentro do futebol, né? E aproveitando também, dar um abraço para a professora doutora Simone Carneiro, aí, que mandou um abraço para a gente. Nosso parceiro também trabalha lá na parte da fisioterapia no Clipper. E é isso. Se tiver mais alguma pergunta, a gente está aqui disponível para responder. Eu quero agradecer, viu, Márcio? Eu sei que tu poderia ficar, acho que até meia-noite, só que a gente já está aí, com 1h15 praticamente. Eu levo esse programa por 40 minutos. Mas, Márcio, eu quero te agradecer. Obrigado mesmo. Não será a única oportunidade, eu quero envolver também outros temas contigo. Eu acho importante que a gente aborde o máximo. E lembrando para o internauta, viu, Alexandre, já me cobraram, por que, Amarildo, que você só entrevista a gente do Amazonas? Não, nós não entrevistamos só do Amazonas, não. Trouxemos aqui o professor João Paulo Medina, temos outros entrevistados, e que não são aqui até mesmo da região, mas gradativamente a gente vai trazendo os convidados. Márcio, muito obrigado. Obrigado mesmo por atender o pedido do Futebol do Norte, pela extensão no horário do programa. Desculpas por não termos começado no horário previsto. Sucesso no trabalho no Atlético Clipper Clube. Nada, imagina. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estarmos falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, sobre a nossa preparação, e a oportunidade de falar um pouquinho sobre o futebol, principalmente o futebol do Norte, né, nosso futebol da Amazônia, que a gente tanto quer que cresça cada vez mais. Obrigado ao Olavo também pelo convite. Professor Igor, mais uma vez, estamos compartilhando conhecimento aqui juntos. Ao Alexandre, que nos conhecemos hoje, que estou disponível a qualquer momento que você precisar aí para a gente trocar outras ideias, outro tipo de assunto, a gente também está aqui disponível para contribuir. Perfeito, obrigado. Igor, obrigado, tá, Igor? Obrigado mesmo. Obrigado, Amarildo, Olavo, Márcio, Alexandre, prazer conhecê-lo aí, saber que, e desde já parabenizo vocês aí pelo grande trabalho aí à frente do Futebol do Norte. É um site muito informativo. A gente sabe que numa escala aí generalizada em termos de crônicas esportivas, imprensa esportiva no Brasil, nosso Norte às vezes fica ali um pouquinho atrás do eixo Sul e Sudeste, enfim, e vocês sempre valorizam e dão atenção assim aos detalhes, né, as extremidades, né, de Rondônia ao Amapá, tudo, vocês sempre ali buscando a informação em cima do lance, sempre acompanhando e valorizando, né? A gente já tem como referência, eu digo, a análise de desempenho, uma parte disso às vezes é você buscar informação.
saibam que o Futebol do Norte é um grande portal, e o bom portal de sempre está se buscando informações ali do adversário, de tudo, enfim, conhecer um pouco de alguma coisa. Então, agradecer a todos que participaram aí dessa live, também agradecer ao convite, ao Olavo, né, que sempre a gente conversa ali nas resenhas boas sobre o futebol. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção, né, pelo tempo ali que vocês doaram também de vocês aí em nos ouvir e nos prestigiar. Muito obrigado. Que possamos ter mais oportunidades aí de estar conversando e interagindo com o público, né, aí do Futebol do Norte, que tem uma vasta e um vasto número de seguidores e amantes aí do futebol do Norte, né? Como assim é o tema, é o nome da rede social, enfim. Um grande abraço. Aí conversamos com o Igor e também com o Márcio. E Alexandre, missão cumprida, né? Mais uma vertente do Futebol do Norte que a gente consegue abordar. A gente tem o Instagram, não podemos esquecer disso, Futebol do Norte .oficial. Tem o Twitter, Futebol do Norte, e o canal do YouTube, que já começa também a dar os seus primeiros passos. Essa entrevista vai estar disponível também no canal do YouTube e você vai poder assistir novamente. E, claro, ela vai ficar disponível na fanpage do Futebol do Norte, com mais de 50 mil seguidores. Mais uma missão cumprida, Alexandre. Libera o microfone. Verdade. Mais uma missão cumprida. No Facebook agora são 52 mil seguidores, né? No Instagram, ontem à noite chegou a 15 mil seguidores, enquanto que o Twitter, que ainda é pouco utilizado aqui na nossa região ainda, mas ainda chegando a quase a 7 mil seguidores. Bacana a interação, totalizando mais de 80 mil seguidores, ou seja, é um grande número, assim, para quem lá no início era chamado de doido, de qualquer outra coisa. Investir na questão do Futebol do Norte, né? Mas hoje ele é uma realidade e hoje traz assim convidados como o Igor Oliveira, representando a equipe do Amazonas, falando aqui sobre a preparação física, assim como o Márcio Lopes hoje, trazendo também informações sobre o Clipper, falando sobre preparação física, Olavo Dantas também contribuindo bastante com as suas colocações, e você aqui apresentando e comandando o nosso programa aqui pelas redes sociais. Um abraço a todos, agradeço ao Igor, ao Márcio, também a você e ao Olavo Dantas pela participação, e um abraço a todos e um ótimo final de semana. Tá certo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, eu sempre costumo liberar a turma, aos poucos eu vou fazer assim, vou deixar dessa maneira, tá? Eu quero agradecer aos convidados, muito obrigado mesmo. Obrigado, Olavo, tá? Olavo, tá faltando aquela foto, tá? O Olavo vai ter uma coluna também no site do Futebol do Norte. Em breve você vai estar podendo acompanhar também. Nós teremos também mais um colunista, tá? Esse é o professor Ariovaldo Malízia. Eu resolvi convidá-lo também para ele contribuir com o seu conhecimento. Tá bom, Alexandre? E desde já quero agradecer a todos. Sucesso, Igor, no teu trabalho. Mande um abraço para o Lecheva, para todos da diretoria, e também para os jogadores. Márcio mesmo lá para o Atlético Clipper Clube, o Alberoni, um grande abraço para ele, para os jogadores, para a diretoria. Olavo, valeu, obrigado. Alexandre, muito obrigado. Oi, fala, diretor. A foto está saindo, só estou esperando crescer a franja, entendeu? Quando a franja estiver grande, eu vou tirar a foto. Tá certo. Tchau, gente. Obrigado, boa noite. Deus abençoe a todos e principalmente muita saúde. E para você, internauta, esse programa fica no Futebol do Norte e fica também no canal do YouTube do Futebol do Norte, esse que está aparecendo na tua tela. Beijão a todos, boa noite. Valeu, obrigado pela audiência.